Especial Festas de São Pedro em Porto de Mós, em direto na Rádio Dom Fuas, todos os dias a partir das 20 horas. Bricomós, ferragens e ferramentas, cópias de chaves e fechaduras de alta segurança. Aqui encontra tudo para a bricolagem. Bricomós, Avenida da Igreja, em Porto de Mós. A Auto Samuel Vieira está à procura de mecânicos. Procuramos profissionais experientes e motivados para integrar a nossa equipa. Oferecemos bom salário, contrato oficial, pacote social completo, formação contínua e um ambiente de trabalho moderno e seguro. Se és mecânico responsável e gostas de fazer um trabalho de qualidade para servir bem os nossos clientes, esta é a tua oportunidade. Liga já para o 914-039-219. Precisa de reparar o seu telemóvel ou o seu computador? Visita Pixel ao Rubro, a nossa oficina no Intermarché da Comeira Juncal. Os nossos técnicos especializados utilizam as melhores ferramentas e peças para garantir a reparação rápida e de qualidade. Pixel ao Rubro. Celeiro do Beato. Produtos agropecuários, misturas, cereais, legumes secos. As melhores marcas de ração para animais. Jardinagem, bricolagem, artigos de decoração e equipamentos de proteção individual. Celeiro do Beato. Estrada Real Dona Maria, em Pedreiras. Especial Festas de São Pedro em Porto de Mós, em direto na Rádio Dom Fuas, todos os dias a partir das 20 horas. Esta é a música dos 4:30 a tocar nesta noite, ou melhor, final de tarde de sexta-feira, 3 de julho. Ora, estamos assim a dar início, hoje um pouquinho mais tarde do que é habitual, mas com tudo resolvido já poderemos avançar com esta edição de sexta-feira, mais um especial da Rádio Dom Fuas, nas festas de São Pedro. Estamos aqui em direto todos os dias no certame entre as 20 e as 22 horas a contar-lhe tudo aquilo que vai acontecendo desde o programa. Enfim, falamos com muitos dos intervenientes que fazem parte desta festa. Seja então bem-vindo, eu cá estarei até perto das 10 da noite, ou até um pouco mais, se assim o justificar. Estamos nesta sexta-feira. Se ligou agora ao rádio, pois seja bem-vindo. Ora, hoje é dia de concerto de Blue Eye. O concerto vai acontecer logo mais a partir das 22h30. Quanto a concertos, há ainda mais para ver e ouvir. Amanhã é Peruca e depois no domingo, o último dia das festas, os 4:30. Vai ser um dia grande. Pois hoje e por esta altura, o ambiente da festa ainda está relativamente tranquilo em relação aos outros dias. A justificação é bastante simples e toda a gente repara que o calor impede que nos movimentemos de uma forma, enfim, chamemos-lhe livre. Então estamos, penso que todos a aguardar um pouco mais, que arrefeça mais um pouco para jantar nas tasquinhas e depois aproveitar bem esta final de tarde e início da noite de sexta-feira. Mas se está a pensar em vir às festas, pois faz muito bem, porque hoje vai estar uma noite espetacular. Aliás, nesta altura a temperatura já está ótima para jantar e para aproveitar mais este dia, que é já o penúltimo das festas de São Pedro. Cá estarei eu aqui em estúdio, comigo irei ter o Isidro Bento a conversar com os nossos convidados, a técnica também com o Rafael Duque. Ora, como referi há pouco, hoje é sexta-feira, é dia de subir ao palco principal o Blue Eye, é ele a estrela da noite. Já vamos a uma entrevista que a Jéssica Lourenço fez com o próprio artista. Já lá vamos. Primeiro, deixa este recado. Pois bem, e hoje é só mais um dia especial, obviamente, o penúltimo dia das festas de São Pedro, ainda na ressaca, chamemos-lhe assim, da grande noite que foi ontem, com a festa até às tantas, a festejar o jogo de Portugal e a vitória da seleção, um jogo que acabou lá para as 2 da manhã, por aí. Vivamos agora então esta sexta-feira, 3 de julho, daqui a pouco já vamos à cozinha de demonstração, normalmente é o primeiro assunto de cada programa, daqui a pouco já vamos ouvir a conversa com o chefe de serviço, chamemos-lhe assim. Para já, avançamos com a entrevista a Blue Eye. Ele é o artista que sobe ao palco principal logo mais a partir das 22h30 e há alguns dias a jornalista Jéssica Lourenço falou com o artista, com Blue Eye, e obviamente que um dos motivos de conversa foi o concerto que vai acontecer logo mais. Jéssica Lourenço, à conversa com Blue Eye a partir de agora. Blue, primeiro de tudo, bem-vindo a Porto de Mós. Esta é a tua estreia nas festas de São Pedro. Que expectativas é que trazes para este concerto e como é que tem sido a recepção do público nesta tua tour de 2026? Olha, tem sido bem fixe. Antes de mais, deixa-me agradecer o convite e deixa-me dizer que é um prazer e agradecer a confiança que me deram em fazer a festa.
tem sido incrível esta tour. Tenho estado a cantar sons que ainda não saíram, tenho estado a mostrar um pouco mais daquilo que é o Blue, e tem sido bué da fixe ver a reação do pessoal, e é isso que eu vou tentar transmitir também com o pessoal de Porto de Mós. Vou tentar me divertir, tentar que saiam um bocadinho mais ricos com o show. Esse é sempre o objetivo, e tenho a certeza que vai ser cumprido também. Tu vens do bairro do Casalinho da Ajuda, em Lisboa, e agora corres o país de norte a sul. Como é que é para ti trazer a tua identidade urbana para palcos e festas mais tradicionais e ligadas à comunidade, como é o caso de Porto de Mós? Olha, é um orgulho a nível pessoal, porque eu sinto que aos poucos tentar conseguir transmitir isso ao pessoal mais jovem, não só da minha zona como das outras zonas. Isso faz-me sentir super, super feliz, porque eu vi muitos a perderem-se, infelizmente pela bolha que às vezes é o bairro. Então hoje estar a ter estas oportunidades, fruto de muito trabalho, estar a ter estas oportunidades de mostrar ao pessoal que é possível, faz-me sentir aquele orgulhozinho próprio, estás a ver? Aquele ego bom, estás a ver? E depois também existe o outro lado da moeda, que é mostrar ao pessoal que não veio do bairro que existe gente boa dentro do bairro, que não é só bicho de 7 cabeças. Então estar a conseguir construir essa ponte e desmistificar, para mim é um orgulho enorme, e é uma luta que eu assumo e visto a farda com todo o prazer. Lançaste muito recentemente, a 28 de maio, o single Calma. O tema é descrito como um regresso à tua essência e à sonoridade urbana mais introspectiva. O que é que te levou a sentir a necessidade de voltar a casa plasticamente com esta canção? Sabes que eu volto sempre. Eu volto sempre, só no lance. Só que já tinha necessidade. É um som que eu estava... Geralmente eu vou lançando sons consoante a minha vibração. Por exemplo, do Buba, nós já tínhamos o som há 2-3 anos. A minha vibração bateu este ano, então lançamos este ano. Este som era um som que eu tinha feito. Andava a curtir o gajo. E decidi, deixa-me partilhar esta vibração com o mundo e ver o que é que o pessoal acha. É um som que eu tenho um orgulho enorme, tenho estado a achar imensa graça à reação do pessoal, porque quem ouve o Blue do Louco e do Só com o Buba, que é uma cena mais cantada, mais colorida, depois vai ver o Blue cheio de autotune e a linha afro é morrer. Ainda tem aquele choque, mas é um choque bom. Então eu acabo sempre por voltar para essas vibes, porque lá está, são a minha raiz, eu venho do rap, então eu acabo sempre por voltar a isso. Simplesmente não lanço, mas agora futuramente quero começar a lançar mais disso, porque faz parte da minha essência e é aquilo que eu sou. No início do ano surpreendeste muita gente com o tema Cidade, ao lado do Buba, que junta a tua base urbana à guitarra tradicional e ao acordeão. Como é que nasceu esta ideia de cruzar dois mundos musicalmente tão distantes, mas que resultou de forma tão natural? Imagina, eu faço songwriting para a boia pessoal, né? Então, porque é algo que eu adoro fazer, é algo que me dá um prazer enorme. E eu sempre adorei música alentejana e música mais tradicional. Nunca pensei em fazê-lo, mas foi algo que eu sempre adorei. Então, chegou um dia que eu estava no estúdio, puxaram lá uma guitarrinha, disse, deixa eu lá experimentar se eu fosse fazer um tema que tivesse a minha urbanicidade, nem sei se isto é uma palavra, mas se não é, fica criada agora. Deixa-me juntar aí a minha parte urbana, mas tentar dar aí um toque de alentejo, de tradição portuguesa. E nasceu esse tema, eu tinha esse tema de lado, e entretanto conheci o Buba, que é um gajo que passa 5 estrelas, não, 100 estrelas. E fez todo o sentido. Eu tinha o som no baú, de repente mostrar-lhe, ele adorou a canção. Fizemos a canção, deixei a canção guardada durante uns anos. E o que acontece? O ano passado, assim, nas curvas da vida, eu encontro os vizinhos e encontro o David com o acordeão e lembrei-me,
este gajo a tocar acordeão naquele som que eu tenho com o Buba que era lindo. Então meio que as peças foram se juntando, não foi algo que foi consciente, foi mesmo o universo, né? Foi o destino, eu creio que nos juntássemos todos neste tema. E acho que é um tema super fixe porque lá está, não é tão urbano, mas também não é tão tradicional. Acho que tem uma pitada dos dois, mas muito bem conjugados. Bem, não podemos deixar de falar de fenómenos de longevidade como o tema Faz Bem, com o Julinho. E vou-te aqui admitir que esta música é a minha música com a minha melhor amiga, que já ultrapassou, sim, que já ultrapassou os 800 dias consecutivos nos tops nacionais. Quando estavas em estúdio a gravá-lo, tinhas noção de que estavas a criar um hino que ia acompanhar as pessoas durante tanto tempo? Não, pá, por acaso não, sabes que, imagina, esse tema, eu até vou dizer, eu fiz esse tema, eu estava na casa de banho. Estava na casa de banho e pá, saiu esse tema e nem pensei no que era. Depois, entretanto, mandei para o Júlio e no dia que soube que ia ser pai, literalmente no dia a seguir, mandei para o Júlio e disse, pá, olha, tenho aqui um som muito fixe que acho que tu entravas muito bem. Ele mandou-me o verso dele logo no dia a seguir, pá, que ele ficou muito a giro. E eu, na altura, quando lancei o som, estava a pensar, olha, curti bué, como eu já não lançava há 3 anos, 4 anos, pá, curtia bué que isto tivesse uma boa tração, né? Pá, se tivesse ali 1 milhão era super top, tanto que na Universal nós temos sempre atas antes dos sons saírem e traçamos objetivos, e o objetivo para Faz Bem era 1 milhão. E já vai a 21. Portanto, ninguém estava à espera, graças a Deus, o pessoal curtiu e eu, pá, fico super contente. Mas agora é pensar mais à frente, agora é pensar fazer mais. Agora o próximo vai ser o Faz Mal. O ano de 2025 foi memorável para ti, ganhaste o Prémio Play de Artista Revelação, levaste o tema Ninguém ao final do Festival da Canção. Olhando para trás, de que forma é que a montra do Festival da Canção mudou a tua percepção como autor e intérprete? Mudou, sabes porquê? Numa cena bem importante que foi, pá, eu antes do Festival da Canção quase ninguém sabia da minha condição, né? Em relação à visão, quase ninguém sabia que eu não via. Eu sempre quis esperar o momento certo para partilhar isso com o pessoal. E na altura surgiu a oportunidade de ir ao Festival da Canção e eu quase que não fui. Eu literalmente aceitei ir no último dia. Aquele tens um prazo para entregar a música, eu fiz a música literalmente no último dia que tinha que entregar, mas eu queria que o tema fosse esse. Há bué da pessoa que também não sabe, mas o tema é tudo feito por pessoal com deficiência, desde o coro, eu veio à Liga Portuguesa dos Deficientes Motores, o pessoal que fez comigo a atuação, ou seja, eu quis mesmo fazer isso e isso mudou-me de percepção em termos de música, porque pá, sempre foi uma cena, não é que eu tivesse medo de revelar, né? Mas sempre foi um tema que eu achei que fosse sensível ao tocar, né? Porque tinha medo que as reações fossem intensas. Pá, eu ao levar o tema para lá e ver como o pessoal recebeu, pá, fez-me olhar primeiro para a música de outra forma, porque eu vi o quanto é que às vezes uma música pode carregar, pode significar para alguém, e fez-me olhar a mim a nível pessoal, que às vezes a música que eu faço para mim pode se tornar mais do que uma música, pode se tornar uma mensagem, pode se tornar algo que transcende a notas e melodias, estás a ver? Acho que esse tema foi isso. O teu nome artístico Blue Eye vem de uma característica física muito tua e muito rara. Sentes que essa tua singularidade visual acabou por se refletir também na tua música, tornando-te um artista que não tem medo de ser diferente no panorama português? Acho que esse foi o meu objetivo também, foi o nome de Blue Eye. Um gajo queria tornar essa minha maior fraqueza ou maior diferença na minha maior atração e na minha maior força. E tentei começar logo a fazer isso pelo nome. Agora aos poucos também tenho tentado alienar isso à minha carreira, mas sempre de uma forma muito minuciosa para que o people olhe para mim como um artista, não como um artista que não vê e que tem problema nos olhos, estás a ver? Tenho tentado fazer isso de uma maneira leve, mas acho que fez diferença. Acho que fez diferença, porque tem bué da pessoa que se calhar também tem uma condição diferente e que se sentiu representado. Isso para mim vale ouro e vale mais do que qualquer prémio e de qualquer nome, estás a ver?
A calma e a cidade são fatias muito daquilo que os fãs podem esperar. O teu aguardado álbum de estreia está finalmente a caminho. O que é que nos podes adiantar sobre ele? Epá, vem muita coisa a girar a caminho, pá. Vem muita coisa a girar a caminho e no show de Porto de Mós vou estar a mostrar 4 sons que ainda não saíram. Portanto, se alguém quiser ir descobrir o que é que tem a ver a caminho, tem que ir, já. Tens uma data muito importante marcada para dia 18 de julho, com a estreia no Mel Marés Vivas. Este concerto em Porto de Mós serve também para afinar as agulhas e carregar baterias para os grandes palcos do verão? Sabes, eu sem querer descredibilizar nenhuma, né, eu dou sempre o meu máximo, seja onde for. Estás a ver, seja no Mel Marés Vivas, seja em Porto de Mós, seja... no batizado de alguém, tá? Nós dá sempre o meu máximo e tento sempre transmitir a melhor energia. Claro que o meu Marés Vivas, ele estar num festival assim numa dimensão maior, carrega um sabor especial pelo sentido de que sim, sabendo que, tendo em conta que esses festivais só trazem nomes já mais concretos e mais conciliados na música, estás a atuar num desses faz-te ver que és um desses nomes. Mas contudo, acho que um bom artista e um bom profissional tem que dar o mesmo, seja no Mel Marés Vivas, Rock in Rio, seja no Coachella, seja, estás a perceber? Sim. Eu tento me regir por esse modo de operandi. Blue, para terminar, que mensagem queres deixar aos microfones para todo o público de Porto de Mós que vai vibrar contigo no recinto das festas de São Pedro? Quero dizer que venham com muita paz, com muito amor, vamos nos divertir, vamos estar a cantar muito juntos, vamos estar a dançar, vamos estar a mostrar cenas novas, assim também vocês me dão a vossa opinião. E é isso, acima de tudo venham mesmo com muita paz e com muito amor, que é assim que tanto eu como a minha equipa vamos também e vamos nos divertir todos, espero eu. Blue, muito obrigada, já terminamos, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Apareçam lá, tragam um vinho que a gente gosta. Não, mas é só isso, acho que a base da questão é essa, apareçam numa de se divertir e vamos nos divertir todos. Obrigada, Blue. Obrigado, Jéssica. Tchau, obrigada. E pronto, está feito o convite para o espetáculo de logo à noite pelo próprio Blue Eye. Ele vai subir ao palco a partir das 22h30. Esta foi uma conversa gravada há alguns dias, quando foi o momento em que tivemos, neste caso a Jéssica Lourenço, teve a oportunidade de falar com o artista, é a estrela maior para hoje, em relação, obviamente, a concertos, porque estrelas maiores existem aqui ao longo de todo este dia, ao longo também de todo este certame, que já vai no seu 6º, 7º, 8º dia por aí fora, já são muitos dias, uma pessoa já começa a perder a conta. É o penúltimo dia, hoje é sexta-feira, as festas de São Pedro prolongam-se até domingo, dia dos 4h30, dia de fogo de artifício, dia de, enfim, muita coisa. Passo por cá, ainda tem 3 dias para o fazer, sendo que se o fizer hoje vai aproveitar um dia espetacular, ou uma noite espetacular. O dia é verdade que esteve muito quente, bastante quente, impraticável para andar nas ruas, mas certo é que por esta altura já estão mais pessoas do que há pouco, quando falei convosco, já se nota que as pessoas estão a chegar ao recinto, a temperatura está, acreditem, espetacular. Por isso, se ainda está na dúvida se vou ou não vou às festas de São Pedro, pois digo-lhe, venha, não se vai arrepender. Dito isto, agora estamos de regresso a esta emissão 2022 na Rádio Dom Fuas. Estamos por aqui sempre a esta hora, ainda durante esta emissão de hoje e em princípio durante a primeira hora, vamos falar daquilo que costuma ser o primeiro assunto do dia, a cozinha de demonstração. Já lá vamos, e isto porque agora e por esta altura já temos em estúdio mais um dos convidados para esta sessão de sexta-feira. Eu dou uma ajuda, é Luís Fortunato, isto porque de facto houve aqui uma alteração e por isso é que agora vamos adaptando tudo para que tudo exatamente, agora temos então. O Presidente da Junta de Freguesia de Serventoso, Luís Fortunato, e podemos começar já a cumprimentá-lo, dar-lhe, enfim, não sei se é boa tarde, se é boa noite, é uma coisa assim pelo meio. E eu começava por lhe perguntar, ou seja, como se costuma dizer pelo princípio, voltando uns anos atrás, à sua infância, juventude, ou seja, do que é que se recorda do São Pedro, digamos assim, há quantos anos, ou qual será a memória mais antiga que tem das festas de São Pedro? Então, desde já, boa tarde.
considero que é boa tarde, que ainda não jantei, só considero boa noite depois de jantar, né? É assim, daquilo que eu me lembro das festas de São Pedro, já me lembro disto há uns aninhos. Ainda me lembro da festa de São Pedro ser no recinto onde é o mercado. Exato. E antigamente ainda chegou a ser lá as tasquinhas também. Os carros de choque eram do outro lado, e havia a tradição da feira de gado ao dia 27, que agora ainda se mantém aí pelo menos alguma exposição para os mais novos saberem o que é. E em relação, portanto, isso já foi há uns aninhos, eu também me recordo desses tempos. E agora, o que é que temos hoje? Ou seja, é muito diferente daquela altura? Sim, é totalmente diferente, porque as coisas evoluíram como tudo é. Porque há 30 e tal anos, e se calhar ainda se viam 200 ou 300 motorizadas aí pela borda, agora é só carros. Exato. E agora já está a ter 30% do elétrico, que é muito bom, a haver menos poluição. E sim, acho que tem evoluído bastante, pelo menos no espaço aqui nota-se a diferença, tem uma diferença já dos anos anteriores também. Exato. E em relação, por exemplo, às pessoas de Serventoso, naquela altura, há 30 e tal anos, já era habitual virem ao São Pedro? Sim, era habitual. Como a de Serventoso, ou chamamos, por exemplo, de Serra, São Bento, e Arrimal, Mendiga, as pessoas mais antigas vinham sempre ao dia de São Pedro à festa. Que é hoje o que elas perguntam assim, gente vai ao dia de São Pedro, não está lá nada no dia, é só de noite. Não é bem assim, mas o São Pedro é vivido mais à noite. Mas as pessoas que antigamente ainda vinham a pé, outros vinham já com carros, aqui há 30 e tal anos já vinha tudo de carro praticamente. Mas vinham sempre naquele dia. É como as tasquinhas, ainda houve a tasquinha de São Bento, depois desistiu. A de Serventoso começou com a da Bezerra. Era a tasquinha da Bezerra, que teve aqui há muitos anos, depois deixou que entrou o Serventoso, o clube de Serventoso. E tem estado a funcionar muito bem. Então, e agora o que é que temos de Serventoso a nível das festas? Isto assim de memória, pode-se esquecer de alguma coisa, que é perfeitamente natural, mas como é que Serventoso freguesia, está representado aqui nas festas? Aqui está representada com o Clube Desportivo de Serventoso, nas Tasquinhas. A nível de festas, tem já este mês é o Santo António, é no terceiro fim de semana, salvo erro. Temos as Mal Estimadas, que é um evento que normalmente traz 600, 700 motorizadas, é se calhar dos maiores eventos da freguesia, não sendo o festival local, que traz mais pessoas talvez, porque também é 2 dias. Exato. E falou de facto aí, isso era o que eu tinha pensado para daqui a pouco, mas as conversas são mesmo assim, são dinâmicas, que é as festas de São Pedro são sem dúvida, enfim, o evento que mais gente junta no concelho, mas depois vocês, a nível da freguesia de Serventoso, também ela tem 2 ou 3 eventos bastante importantes, nomeadamente o Festival do Galo e o Stone Art, embora não seja todos os anos, também tem muita gente, embora seja um evento diferente, mas tem de facto impacto. Portanto, a nível da freguesia de Serventoso não estamos nada mal em termos de eventos. Não temos nada mal. A Stone Art é um evento que é bienal, vai ser agora em 2027, mas todos os dias tem pessoas a visitar a Stone Art. O Festival do Galo é diferente, é sempre no segundo fim de semana de novembro, que é junto a São Martinho, que coincide quase sempre com as festas da Golgã, mas este ano espero melhorar um pouco essa parte, para as pessoas se sentirem, não estarem a ter que se levantar da mesa para quem está em pé vir jantar. Se conseguimos arranjar um bocadinho mais de espaço e diversão e que se senta tudo uniforme.
E agora, há outra questão? Não, não pode falar. A outra questão era do Stone Art, portanto, ou seja, dos eventos que há na freguesia, portanto, há vários. Sim, há vários eventos, há os toca-andares, este ano houve 3 toca-andares, foi um organizado pelo grupo de jovens, o outro pelo clube, o outro foi por São Silvestre, quer dizer, todos os meses temos vários eventos. Neste momento temos a manter o mercadinho todos os primeiros sábados do mês, que hoje adiamos porque derivada à situação que estamos a passar de calor extremo. Exato. E passou para sábado que vem, espero que já esteja mais fresco. Em relação às festas de São Pedro, ainda voltando às festas de São Pedro, este é o seu primeiro ano, penso eu, como Presidente da Junta. Sim. Isto mudou de alguma maneira a sua forma de olhar para as festas ou nem por isso? A minha forma de olhar para as festas foi igual praticamente. Simplesmente há coisas que mudaram. Estou aqui e não estava cá se não fosse Presidente. Né? Exato. Participava na missa, vou participar de uma forma diferente. Mas eu continuo a ser a mesma pessoa que era antes, que ajudo nas tasquinhas, como ajudava antes. Já estive lá um dia a trabalhar, sou a mesma pessoa exatamente. Exato. E por falar nisso, em termos de ajudas, é habitual, penso que algumas fazem isso, mas não sei se serão todas, é habitual a Junta dar algum apoio, por exemplo, ao grupo desportivo de Serventoso para a participação aqui nas tasquinhas ou não? Sim, nas tasquinhas como participamos com os individuais que metem nas mesas, e acho que se foram lá ou se não foram, visitem, porque não foi um bocadinho à pressa, mas tentámos fazer diferente e já divulgar as festas todas que temos até ao final. Já vem a festa dos Casais de Chão, a festa da Bezerra, a festa de São Silvestre, o evento das Mal Estimadas. Acho que não nos esqueceu nada, que as pessoas quando estão a jantar dão uma olhadela e é sempre bom divulgar e a pessoa fica a saber. Isso não é um 3 em 1, é um 2 em 1. Pelo menos é um 2 em 1. Sim. Exato. Outra questão, e estamos praticamente a terminar aqui a nossa conversa, prometemos que não seria longa, é em relação à ideia que existe de que as festas de facto contribuem para a união das freguesias, com a sede do Conselho e da própria população. Concorda com isso? É muito importante, sim, as festas, porque posso lhe dizer que, salvo erro, foi no dia 13, e ligaram-me se calhar a 20. Vamos fazer uma marcha, um arraialzinho e fazer uma marcha em Serra Ventoso, uma miniatura. E juntámos aí 15 ou 16 pessoas e numa semana fizemos uma brincadeira, e é uma forma de estar tudo em família, porque as pessoas juntam-se e convivem, é diferente. Por isso é que o Festival do Galo faz esses 3 em 1, é que há pessoas do Chão das Pias, de Bezerra, de São Silvestre, de Serra Ventoso, que se juntam a trabalhar. Se calhar durante o ano não se encontram muito mais vezes, cada um anda para o seu lado. Isso é uma forma de unir as pessoas, divulgar a freguesia e ao mesmo tempo monetariamente o lucro é dividido por as 7 associações, que é 5 capelas. Exato. E o clube e a associação de pais também. A Junta ainda vai continuar, de facto, com esses eventos que, de alguma forma, a eles não vai buscar dinheiro direto, ou se for vai pouco, porque depois costuma canalizar para as associações que trabalham nesses eventos. Sim, neste caso do Festival do Galo. A ideia é manter essa política. A ideia é manter e talvez melhorar aquilo que conseguirmos. Temos a tentar, temos que tentar sempre melhorar as condições da pessoa e também monetariamente. Então, e como é que se consegue, certamente com muito bairrismo, como é que se consegue pôr essa gente toda a trabalhar? Aí está, a palavra está dita, é o bairrismo. O bairrismo que é pena, a juventude se calhar não está tão ligada, mas ainda muitos estão. Eu posso dizer que os jovens de Serra Ventoso têm apoiado muito
aqui nas tasquinhas, nas mal estimadas, nas festas. E às vezes eu costumo dizer, se é os mais idosos, há sempre idosos, os novos fazem-se mais velhos e acaba por ser assim, mas acho que os jovens de Serventoso estão muito bem integrados nesta parte, conviver uns com os outros. Isso deixa-me satisfeito. Só uma última pergunta, também para uma resposta rápida. Eu sei que é difícil tendo em conta a pergunta, mas como é que está a freguesia de Serventoso hoje? Não me está a perguntar financeiramente, não? Não, estava a perguntar problemas, de necessidades que tenha. Não há freguesia nenhuma que não tenha necessidades neste momento, a nível dos problemas que houve com a Cristine. Há aí freguesias que estão muito mais afetadas que nós. Penso que a nível de comunicações e de eletricidade e até de água, que tem havido aí rupturas e bastantes problemas, mas a Câmara tem-se esforçado a manter o carro dos bombeiros, sempre a transportar água e sempre, só que também é uma altura que se consome mais água e às vezes as pessoas não têm essa noção de que é mesmo assim. Exato. Portanto, em suma, está bem e recomenda-se? Assim, penso que sim, e vamos sempre tentar melhorar porque nunca está tudo bem, mas daquilo que eu vejo, porque falo com as pessoas, aquelas pessoas que dou a volta de vez em quando e tento perceber, há sempre coisas que não estão bem. As ervas, por exemplo, já cortei há um mês atrás, hoje precisam de ser cortadas outra vez, choveu. Isto é mesmo assim. Exatamente. Muito bem, Luís Fortunato, obrigado pela sua presença. Foi então a presença do Presidente da Junta de Freguesia de Serventoso para a nossa conversa habitual com os autarcas aqui nas festas de São Pedro. Obrigado eu pela participação. Até um bem-aja a todos. Obrigado. Luís Fortunato, mais um dos convidados para esta final de tarde, início de noite, aqui neste especial de 2 horas na Rádio Dom Fuas. Um dos muitos convidados, ainda temos muitos para receber e com todo o prazer aqui neste espaço. Nós Rádio Dom Fuas, estamos aqui, como todos os anos, já o fazemos já há muitos anos, aqui na Feira do Artesanato. Ora, estamos aqui no cantinho, no Feira do Artesanato. Ora, é muito fácil encontrar-nos, enquanto visita os stands, acaba por dar de frente connosco. É tudo muito simples. Estamos aqui a ser os seus olhos deste evento que se prolonga até o próximo domingo, mas ainda, obviamente, muito para viver. Por exemplo, hoje, sexta-feira, penúltimo dia, vai ter a oportunidade de assistir a um espetáculo de Blue Eye no palco das Festas de São Pedro. O concerto está marcado para as 22h30. Um pouco antes, às 21 horas, há de começar daqui a pouco, o mini workshop de decoração em pasta de açúcar. Vai acontecer daqui a pouco. Já depois do concerto de Blue Eye, nesta que é uma noite espetacular em relação ao tempo, acredito que fez calor durante o dia, mas a noite está muito boa. Há vacada em mesa de tortura no Picadeiro. À 1 da manhã e até às 2h30 a música vai estar forte com Pita Azuk, 1h30 com o melhor da música de dança, e depois regressa DJ KF, que abre e fecha este espetáculo aqui nesta noite de sexta-feira. Já voltamos às entrevistas. É o que está a acontecer por esta altura no estúdio móvel da Rádio Dom Fuas, aqui nas festas de São Pedro, a viver Portimós, ainda até ao próximo domingo. Estamos cá todos os dias, obviamente sem exceção. Blue Eye a partir das 22h30, já ouvimos a entrevista com o cantor, já vamos ouvir também um pouco da música do artista aqui mesmo neste espaço. Para já, agora voltamos à conversa, e isto porque em estúdio já temos mais uma convidada também já habitual neste espaço, já por aqui passou mais do que uma vez. Isidro, tudo pronto para avançar com a conversa de hoje, com a conversa de agora? Exatamente. Temos, hoje volta a ser a noite dos presidentes de junta. Neste caso temos uma presidente de junta, a Sandra Martins, que é presidente da União de Freguesias de Alvados e Alcaria. Certo. E eu, para não fazer muito diferente, para não fazer grande diferença, vou perguntar, pelo menos a primeira pergunta, aquilo que perguntei ao Luís Fortunato, ou seja, quais são, ou qual é a memória mais antiga que tem do São Pedro? Eu não sei se as pessoas de Alvados estão muito habituadas a vir quer dizer, agora talvez, mas calhar há alguns anos, será que a ligação era mais a Miradeiro ou sempre foi a Portimós?
Assim, relativamente ao São Pedro, eu acho que sempre houve ligação, nem que fosse no dia de São Pedro, mesmo o 29, pronto. Exato. Havia muita tradição, era o feriado do município e as pessoas, quando começaram a ter possibilidade de se deslocar por os seus próprios meios, eu lembro-me de pessoas, algumas agora que já têm muita idade, outras até que já não existem, que respeitavam e vinham ao São Pedro. Eu, como tinha e tenho alguma família a viver em Porto-Mós, portanto tive sempre ligação e às vezes até vinha para casa dos meus tios 2 ou 3 dias para as festividades e portanto lembro-me do São Pedro ainda noutros sítios, lembro-me dos espetáculos na cooperativa, lembro-me das primeiras tascas onde Alvados aí ainda participou com a ARCA, que era a associação cultural que havia na altura em Alvados. Portanto tenho assim algumas memórias de sempre, porque tinha ligação também aqui a Porto-Mós. Exato. E agora, como é que estamos de São Pedro? Em termos de quê? Das pessoas virem? Também. Das pessoas virem, da ideia que têm do São Pedro atualmente, São Pedro, as festas de São Pedro. Sim. Pronto, eu acho que este modelo é um modelo que já mais ou menos, não é, com uma ou outra inovação, tem acontecido há alguns anos para cá e penso que é um modelo a manter, que acho que tem provado através dos resultados e das pessoas que visitam Porto-Mós que está aprovado pela maioria da população, não só do nosso concelho, mas também dos concelhos vizinhos. E, portanto, sempre com uma ou outra inovação, mas acho que é de manter. Eu, pessoalmente, venho algumas vezes, não venho os dias todos, venho quando tenho que me representar a freguesia ou então quando quero vir por minha própria iniciativa, mas penso que sim, que as tascas são sempre um motivo para as pessoas se reunirem, se encontrarem, são um ponto de encontro. E depois, aliado a isso, há todas as outras iniciativas que eu penso que sim, que é uma aposta a ganho do concelho. Exatamente. E em relação há pouco eu falava com o Luís Fortunato, já volto a dizer, e fazia uma pergunta que no caso dele, é a primeira vez que está como presidente de junta aqui nas festas de São Pedro. Sim. No seu caso, já tem uns bons anos nisto. Como é que tem visto a evolução e a junta ou teve aqui alguma participação direta nas festas ou nem por isso? Não, nós em Alvados e Alcaria não temos algumas pessoas aqui, temos um expositor aqui que são pessoas de Alvados, temos ali nos cakes na parte. Temos também um expositor que é uma pessoa de Alcaria, mas em termos de associativismo, a Associação do Trilho do Castelejo não temos representação, portanto nós não temos lugar nas tasquinhas. Exato. Portanto é como eu disse, quando elas iniciaram ainda no espaço em frente ao mercado, à Santa Casa da Misericórdia, que foi aí que elas iniciaram, aí Alvados participou não sei se 2 anos. Depois não tivemos mais, essa associação também deixou de existir. E não tivemos. Também não há vaga, nunca surgiu a possibilidade de se queriam ou não entrar. Mas pronto, as pessoas de uma forma geral participam. Eu, enquanto junta, participo sempre que é necessário representar a freguesia, não em nenhum certame, nem nenhuma tasquinha, mas participamos e as pessoas vêm. Pronto, as pessoas de uma forma geral vêm e participam nas festas com alguma assiduidade até. E aquela velha questão de as festas unem de facto o concelho, as freguesias e a população? Que é um ponto de encontro, pronto. É um ponto de encontro. Por exemplo, nota-se nas tasquinhas que já há jantares e almoços, mas principalmente jantares, que se fazem habitualmente aqui, não é? Às vezes até um por ano, os colegas de escola, colegas de trabalho. Portanto, e acho que é um ponto de encontro e uma forma de representar as diferentes freguesias na sede do concelho. Portanto, penso que sim, que é sempre um momento de coesão, com mais ou menor intensidade, que as pessoas possam viver mais ou menos em algumas freguesias, mas no geral é sempre um motivo de coesão e de encontro, sim. Alvados e Alcaria é uma zona por excelência de turismo, penso que será a freguesia que tem mais camas do concelho. Como é que estamos a esse nível e será que, isto não é nenhuma crítica, mas será que não estamos aqui a desperdiçar, por exemplo, as festas de São Pedro para divulgar essa parte do concelho? Sim,
Podemos pensar dessa forma, mas é assim, penso que a nível turismo nós continuamos com uma procura elevada. Muitos dos nossos locais turísticos, mesmo em termos de dormidas, são proprietários que já têm a sua própria dinâmica de publicidade aos seus espaços, e se calhar eles próprios não sentem muito essa necessidade. Pronto. Neste momento, o facto da estrada 243 estar impossível de transitar condiciona um bocadinho, mas no geral as pessoas continuam a procurar Alvados e Alcaria para permanecer e para voltar. Portanto, há pessoas que descobrem e depois voltam, pronto. E portanto poderemos futuramente pensar nisso, mas foi algo que nunca se ponderou, porque como eu digo, os particulares têm os seus a pergunta próprios... que eu fiz a vocês podia fazer outra freguesia qualquer. Sim, sim. E por acaso foi uma coisa, confesso que me ocorreu há pouco, quando estava a pensar nestas conversas, é exatamente isso, ou seja, até que ponto é que as juntas teriam tido a hipótese de divulgar-se aqui um pouco mais, uma vez que isto é uma montra privilegiada. O primeiro ano que eu estive, penso que foi o primeiro ano que eu estive enquanto Presidente de Junta, houve um programa televisivo no primeiro ou segundo dia de festas, onde havia, nesse ano foi realmente feita uma dinâmica em que cada uma das freguesias tinha um pequeno stand onde divulgava o melhor da sua freguesia e foi-nos dada a cada um a oportunidade de falar. E na altura nós, o executivo que estávamos e que estamos, até fizemos no espaço que tínhamos, colocamos uma cama e colocamos algumas das coisas que tínhamos nessa área do turismo. Foi realmente um momento de divulgação e nós fomos por essa via, porque é realmente aquilo que neste momento nos procuram mais, é a parte turística. Exato. E há pouco falou da 243, que atrapalhava um bocadinho. É só um bocadinho ou atrapalha um bocadão? O facto de estarem... Pronto, eu quando digo um bocadinho é porque nós continua a haver turismo, só que entra por outro lado. Pronto, eu aqui há tempo vi um programa televisivo em que as pessoas em questão, era uma localidade no norte, não tinham mesmo não tinham alternativa, pronto. E eu quando digo um bocadinho é porque nós temos alternativa. Sim. É óbvio que não é prática, não é ideal, e eu faço todos os dias, e nós temos realmente saudades, não é? Todos nós de voltar à nossa rotina habitual, e sabemos que vai ser um processo longo e demorado. Condiciona um bocadinho, e agora é óbvio que em termos de até mesmo de restauração, tudo isso, não é? As pessoas, se têm a possibilidade de ir aqui ao pé, não vão fazer aquele caminho todo para chegar lá. Mas pronto, nós acreditamos que o que não nos leva abaixo deixa-nos mais fortes e, portanto, acreditamos que será uma fase menos boa e que vamos ter a 243. Muito bem. Nós costumamos ter hoje o nosso pivô é o Luís Carvalho. Também tem passado por aqui o Pedro Vazão, e ele tem desafiado, neste caso é mais a nível dos restaurantes, a que as pessoas aproveitem este momento para promover os espaços, porque desta vez é gratuito. E neste caso eu faço o desafio também assim, ou seja, uma vez que temos este constrangimento da estrada, aproveita agora para fazer um bocadinho a venda, entre aspas, da sua freguesia, porque agora é de graça e damos algum tempo para isso. Ok, então aproveitando esse momento, e já que é a minha freguesia, vou dizer que é a mais bonita das 10, perdoem-me os meus colegas, mas pronto, é aquilo que eu acho. Tem um vale encantado que atrai e que conquista muitas pessoas, por isso é que temos habitantes que não eram de lá, não têm raízes de lá e que quiseram ficar lá, porque esse encanto acaba por atrair as pessoas. Temos restaurantes com uma oferta excelente, variada, como a Cova da Velha em Alcaria, o Bistrô em Alcaria, o Gralha, a Taberna do Moleiro, o Zé da Barrenta, na Barrenta, que também serve ainda ao fim de semana refeições, e penso que assim, em termos de refeições, não me estou a esquecer de nenhum. Temos a Flor da Serra, que também serve refeições. Temos vários locais com diferentes ofertas para as pessoas pernoitarem e depois aproveitarem para fazer a exploração natural, porque em termos de percursos pedestres temos imensos percursos e todos eles fabulosos. Portanto, temos o hotel, o Cooking,
o The Nest, em Alvados, temos a Casa dos Aromas, temos a Casa Boa, temos também a hospedaria no restaurante Gralha também, temos o Nós por Cá em Alcaria, temos a Casa Alba, que também é alojamento local, portanto, e que também tem trazido imensa gente. Portanto, temos uma oferta para variadas opções, portanto, para variados preços também. Exato, sim. Temos a Pousada da Juventude, que também é um espaço que já está há muito tempo e que tem muita ocupação e que é uma oferta um pouco mais em conta, e portanto temos todas as razões. Temos as grutas de Alvados e de Santo António, que são menos exploradas do que Miradouro, mas são mais naturais, portanto tem uma beleza natural muito grande, porque são como elas são, não é? Tirando a iluminação, não foram alteradas. E portanto a Fórnia? A Fórnia, que neste momento não tem água, obviamente, mas que é uma depressão singular e que tem uma vista excelente também. E que agora, no meados do próximo mês, penso eu, vai receber um concerto. Portanto, deste domingo a 8, em Meio Natural, é o primeiro concerto dos 3. Ficam convidados a participar. Vale sempre a pena. Sim, porque é um meio completamente diferente, meio perfeitamente natural, e de repente damos ali com um concerto acústico bastante interessante. Exatamente. Portanto, estão convidados a visitar Alvados e Alcaria, porque vale a pena. Ok, acho que a Sandra já falou tudo, e é impressionante como é que consegue ter na memória tantos estabelecimentos comerciais, restaurantes. Exatamente, esperamos que não se tenha esquecido nenhum, mas se esqueceu foi certamente por um lapso perfeitamente natural, porque já é a obra de decorar tanta coisa. Eu diria que não é humanamente possível. Eu, fazendo a ponte em relação ao que estava a referir de todos esses estabelecimentos e lugares para pernoitar e outros para degustar, nós temos o Guia de Porto de Mós por esta altura, e estão aqui, além dos... São muitos, eu vejo aqui 20, 30, 40, seria impossível alguém conseguir lembrar-se de todos, por isso não será por mal que não os disse a todos, obviamente. Muito bem, Sandra Martins, obrigado pela sua presença. Obrigada, felicidades eu pelo para o resto do mandato e para a freguesia, claro. Obrigada pelo convite, boa noite para vocês. Muito bem, já estivemos em Serra Ventoso, agora estivemos por Alvados e Alcaria, aproveitando também para falar, obviamente, deste Guia de Porto de Mós, que está disponível aqui nos estúdios, aqui à frente do nosso estúdio. Se passar por aqui, se fizer aqui uma visita ao nosso stand, só tem que passar e levar este guia lá, por exemplo, e se estivermos a falar em concreto, por exemplo, como foi o caso de Alvados e Alcaria, podem encontrar aqui todos os locais, muitos dos locais, para descobrir, degustar e desfrutar, e também para descansar. Obviamente, Alvados e Alcaria e também todas as outras freguesias. É um guia que este ano foi publicado e que está, como disse, disponível aqui no stand. O guia e já agora também a revista e o jornal, tudo disponível para si. É para si, afinal de contas, que trabalhamos. 21 horas mais 6 minutos, esta é a Rádio Dom Fuas. Já vamos a mais uma entrevista, vamos só aqui a um pequeníssimo intervalo, enquanto a próxima convidada se prepara para conversar com o Isidro Bento. Já estamos de volta para esta segunda parte destas edições especiais 2 horas 20-22 da Rádio Dom Fuas, em direto das festas de São Pedro. Se só chegou agora, muito boa noite, viva, muito obrigado pela escolha, muito obrigado por estar a ouvir a Rádio Dom Fuas. Se nos está a ouvir no Autorádio, pois pode fazer um desvio, para o caso de não estar a caminho daqui, para visitar as festas de São Pedro. Acredito que não se vai arrepender, está uma noite espetacular. Hoje, a penúltima noite deste evento, que se prolonga até ao próximo domingo, dia 5. Ora, hoje é noite de Blue Eye, também música com, por exemplo, o DJ Pita Azul, mas obviamente que há muito mais, invariavelmente também as tasquinhas. Já estamos nesta segunda parte. Ora, Isidro, na primeira parte já viajámos entre aspas até Serra Ventoso, Alvados e Alcaria. Pergunto eu, para onde nos levas tu agora? Agora é até perto, para o Alcadão da Serra. Temos aqui connosco a Presidente da Junta, a Patrícia Santos. E de facto acho que é uma boa guia para nos levar até o Alcadão. Patrícia, obrigado pela tua presença. Nada. E para não te sentir discriminada, vou fazer as mesmas duas perguntas que tenho feito aos Presidentes de Junta que têm passado por cá, que é
as tuas memórias mais antigas das festas de São Pedro? Ou seja, as pessoas do Alcaidão era habitual virem ao São Pedro? O que é que tu te lembras de, enfim, se calhar dos teus tempos de menina, de um bocadinho mais jovem, pronto? Eu, por acaso, primeiro, boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir, em especial aos meus fregueses do Alcaidão. É assim, eu tenho muitas memórias de infância do São Pedro. Eu, desde muito nova, sempre estive muito ligada ao associativismo e eu lembro-me de trabalhar nas tascas quando eram ao pé da escola, lá no antigo recinto da feira, lá em cima. Ou seja, eu já nesse tempo trabalhava nas tascas do Alcaidão e lembro-me do São Pedro aí e até participei numa marcha do Alcaidão em Portmós, ou seja, desde muito novos, que o Alcaidão sempre teve alguma representatividade nas festas de São Pedro e eu lembro-me perfeitamente disso. Eram as festas aqui da vila em que o pessoal novo era uma forma de conviver, de estarmos com os amigos, não havia telemóveis, era diferente. Era um bocadinho diferente, coisa pouca. E agora, como é que estamos nestas festas? Já estamos, se a memória não me traiçoou, no 7º dia, portanto, como é que tens estado a ver as festas? Ora bem, eu felizmente ou infelizmente participo nas festas, tenho uma participação ativa porque o Alcaidão tem uma grande representatividade através do CCR aqui nas tascas de São Pedro, também por causa da Morcela, que é bastante conhecida, e nós no Alcaidão, todas as pessoas que trabalham na tasca somos voluntários. Já faço isto há muitos anos, como digo, funcionamos com grupos e eu faço parte de um grupo em que fazemos aqui o voluntariado. Ontem, por acaso, estive de serviço, pronto, sei muito bem o que é isto, sai-me do pelo, como se costuma dizer, porque estou ali a ajudar na cozinha e já fiz os 2 dias, pronto, e venho fazer o encerramento. Exato, essa por acaso era uma das questões que eu tinha aqui pensado a fazer, é que lá, penso que será talvez a única associação que tem 3 turnos diferentes, digamos assim. Nós funcionamos, já fazemos isto há muitos anos, nós funcionamos com 3 grupos em que cada grupo faz 3 dias, por norma. Curiosamente, não sei se haverá muitas tascas como a nossa, somos todos voluntários, ou seja, às vezes há tascas que têm voluntário, mas depois pagam os cozinheiros ou os ajudantes, nós não, é tudo pessoal da casa, tudo voluntário, e em que cada grupo faz 3 dias, há um responsável do grupo e depois é tudo coordenado através do WhatsApp ou por mensagem e pronto. O curioso, se calhar há 10 anos atrás tínhamos que procurar pessoas para nos ajudar, atualmente invertemos isso, é que os jovens vêm ter connosco e dizer eu quero participar e quero ajudar. Acho que é uma mudança que temos vindo a verificar ao longo dos anos e que eu acho que é de referir aqui, porque às vezes as pessoas falam que a juventude está muito desligada do associativismo ou de ajudar. Felizmente no Alcaidão, não sei se nos outros lados é a mesma coisa, passa-se o inverso, o pessoal quer participar e quer ajudar. Exatamente, há pouco falávamos da questão dos telemóveis, mas eles felizmente conseguem usar os telemóveis, e inclusive vocês também usam para comunicar entre vocês, mas também depois ter essa participação cívica, digamos assim. Há muito bairrismo ali à mistura. Eu acho que sim, acho que todos aqueles que nos ouvem, que sejam aqui do nosso concelho, nós acho que somos a típica aldeia em que somos muito bairristas e que defendemos muito aquilo que é nosso e protegemos aquilo que é nosso, pronto. Acho que isso já vem de muitos anos atrás, que se mantém e por aquilo que eu vejo na juventude acho que vai continuar. O que é muito bom sinal. Sim, penso que sim. Porque fala-se tanto na crise do associativismo e felizmente se vocês conseguem ter assim, tanta gente e jovem é ótimo. É assim, nós às vezes até comentamos entre nós que nós somos uma aldeia pequena, não é? Se calhar aqui a nível da dimensão de concelhos estaremos ali no meio em termos de população ou de número de votantes e temos associações de tudo, desde grupo coral, teatro, centro cultural que é ligado ao desporto, temos o Alecrim e Salva, temos dos animais, nós temos em termos de associações em que todas elas têm um papel ativo na freguesia, mais direcionado para aquilo que representam, não é? Por isso eu acho que nesse aspecto somos uma freguesia bastante ativa. E por falar nisso, e em termos da própria freguesia, como é que está?
está bem, há sempre problemas, não é? Porque se não houvesse problemas isto era muito fácil e todos iam. Penso que atualmente um dos maiores problemas de todas as freguesias aqui do nosso concelho e se calhar distrito e até Portugal nos dias de hoje é a questão dos incêndios, da manutenção dos espaços florestais e que é difícil conseguir ter tudo no nível excelente ou no nível se calhar ótimo, porque são muitos caminhos, são muitos acessos rurais e depois o tempo também às vezes não permite fazer esses trabalhos e é difícil porque as pessoas querem ir às suas propriedades e depois às vezes o caminho não está no melhor estado. Acho que esse é um problema um bocadinho difícil de contornar. Os meios humanos também não são muitos, mesmo que a gente queira subcontratar, as empresas disponíveis também não são muitas para o fazer. É assim, se calhar um dos maiores problemas que nós temos hoje em dia. Pronto, somos uma população muito envelhecida, isso também acho que é geral, mas que curiosamente nas adversidades, e eu acho que aconteceu um bocado com o Cristim e se calhar agora com o calor, as pessoas às vezes mais idosas são mais resilientes e têm outras formas de se defender que os mais jovens. Pronto, eu deparei-me com isso quando foi a tempestade e agora estou um bocado preocupada com as condições que nós estamos a viver no dia de hoje, mas sei que os idosos, porque eles próprios dizem que antigamente havia muitos dias assim, não é? Pronto, mas esperemos que não haja aí nada de dramático. E voltando à questão do associativismo, esta dinâmica toda também deve, ou seja, por um lado, penso que é capaz de ajudar a junta, ou seja, fazem coisas, portanto, certamente a junta já não terá que fazer determinadas iniciativas que as associações fazem, mas por outro lado, se calhar, esta noção de interesse cívico, se calhar também aumenta a exigência dos próprios fregueses. Sim, nós na junta, mesmo quando fazemos nós temos 2 eventos que são mais conhecidos, que é o Dia da Criança, que comemoramos geralmente no primeiro domingo de junho, e é o nosso mercadinho de Natal, em que quando chamamos as associações para nos ajudarem ou fazerem alguma coisa, nunca ninguém nos diz que não, mas é assim, depois há o reverso da medalha. Quando precisam de nós também não podemos dizer que não é isto, ou seja, não pode ser tudo só por um lado. Viver em comunidade é mesmo isso, é ligarmos uns com os outros, interagirmos e mesmo as associações entre elas, acho que na maior parte dos casos têm um bom relacionamento e nós no Alqueidão, quando é para fazer, é para fazer. Exatamente. E por falar em fazer, tem lá um projeto agora bastante bom, que é da IGP. Sim. Eu se calhar, eu conheço um pouco, mas se calhar é a pessoa mais indicada para falar um pouco sobre isso, porque penso que vale a pena. Sim, em traços muito gerais, a IGP é o projeto que é da Junta de Freguesia. A IGP é o nome do projeto e que está relacionado com a manutenção do espaço florestal. Nós recebemos um apoio do Fundo Ambiental, que são fundos comunitários, para cuidarmos do nosso espaço florestal. Uma grande parte do nosso território florestal é baldio, mas uma grande parte não, são proprietários. No que é que consiste este projeto essencialmente? É de nós cuidarmos daquilo que é nosso, seja da junta, ou seja baldio, que é de todos nós, ou até os proprietários particulares, e receberem uma comparticipação, um apoio por esse trabalho. Ou seja, é chamar novamente as pessoas à terra, àquilo que é delas, cuidar disso, mas tendo algum apoio, porque nós sabemos que nos dias de hoje a agricultura, se calhar aquilo que se gasta não compensa o que se vai buscar, não é como antigamente, e as pessoas abandonam a terra por isso mesmo, porque fica mais barato se calhar ir comprar o produto do que fazer as plantações. Aqui há este pequeno incentivo, aquelas pessoas que estão no início da reforma arranjaram um passatempo, uma atividade, porque nós temos que ter a noção, mesmo nos dias de hoje, para manter limpos os espaços que as pessoas são obrigadas a fazer, custa dinheiro, porque contratar um trator ou ir comprar o simples combustível para os equipamentos custa dinheiro, e nos dias de hoje todo o dinheiro às vezes faz falta quando as reformas são baixas, os salários não são aí por aí além,
pronto, este foi um projeto, dá muito trabalho, mas também sem trabalho não se consegue nada, e que nós estamos a ver que a freguesia está a mudar, começa-se a ver algumas diferenças. Temos também a questão dos animais, das cabras, para fazer a manutenção, e é uma questão das pessoas estarem ativas e de verem e depois sentirem que há um retorno, que há um reconhecimento, exatamente, embora seja uma pequena ajuda, mas que às vezes pode fazer a diferença. Exato, sim, porque essa foi sempre a grande luta, ou seja, é muito bom recomendar às pessoas e provar às pessoas que é bom e que é útil preservarem os seus espaços, mas claro, não havendo uma compensação financeira, por pouca que seja, as pessoas acabam por desistir porque, de facto, às vezes as despesas são maiores que as receitas. Acho que é uma forma de motivar, e penso que nós, felizmente, acho que somos uma IGP de referência a nível nacional, por isso é que temos tido o reconhecimento que temos. Isto também se deve ao nosso trabalho da Junta de Freguesia, dos nossos colaboradores, e na base da confiança com as pessoas e do explicar às pessoas e elas sentirem que efetivamente que ajudamos e que estamos interessados em resolver o problema. E penso que isto deveria ser uma forma do Estado repensar, porque se calhar era melhor gastar o dinheiro na prevenção do que depois no combate aos incêndios, até porque isto não é só questão da imagem ou do tratamento da floresta, tem também uma questão social muito importante, porque as pessoas, eu verifico que os meus proprietários, eles juntam-se, hoje vão limpar o terreno de um, amanhã vão limpar. Isto é uma forma de convívio, é uma forma de passar tempo. Eu até costumo dizer que até se calhar têm menos dores de costas do que tinham há 2 anos atrás e se calhar trabalham mais, porque eu acho que isto não podemos olhar só para a questão financeira, mas temos que olhar para todas as outras. Outra social. Sim. Outra pergunta, neste caso a última, e para uma resposta relativamente breve, que é, o Alcaidão sempre foi conhecido pela pedra, pedra preta e não só. Como é que estamos a nível desse setor? Ou seja, a pedra ainda continua a ser o grande motor da freguesia ou nem por isso? Nem tanto, nem por isso. As exigências também cada vez são mais em termos de legalização, embora se esteja a trabalhar nesse sentido, só que o trabalhar na pedra é um trabalho muito duro. E todos nós sabemos que a juventude está mais habituada ao teclado do computador e não tanto do martelo, embora possa ser, e também se calhar em termos financeiros a recompensa não é a mesma do que seria há 10 ou 20 anos atrás. Não será um trabalho tão atrativo, embora ainda tenhamos pessoas a trabalhar nessa área, temos empresas que são referência nos trabalhos da calçada, mas pessoal novo a entrar a cortar pedra não se verifica. É mais fácil pegar na caneta e no telemóvel. Claro. Muito bem. Patrícia Santos, Presidente da Junta de Freguesia de Alcaidão da Serra, muito obrigado pela tua participação neste especial das Festas de São Pedro e desejamos a continuação de umas boas festas e bom trabalho a nível da Junta. Então, olha, podem ir provar a morcela à tasca do Alcaidão, que é uma referência, e foi um prazer, Isidro, quando for necessário. Estarei disponível. Ok, obrigada. Obrigado. Deus. É com este convite que fechamos esta conversa, mais uma das muitas que por aqui vão acontecendo no nosso espaço, na nossa tasquinha, chamemos assim. Aqui não servimos comida, mas servimos obviamente boas conversas ao longo destas 2 horas, como foi o caso. Mas há mais ainda para ouvir ao longo desta noite. São 21 horas, mais 26 minutos. Reforço a ideia de que hoje está uma excelente noite para visitar Porto de Mós, está uma excelente noite para assistir ao concerto do Blue Eye e antes disso, até porque ainda tem tempo, falta 1 hora, passar aqui pela Feira de Artesanato, obviamente a visitar todos os stands onde estamos nós e passando pelo nosso, fazendo uma visita aqui ao nosso stand, pode levar um guia de Porto de Mós, pode levar a revista que é anualmente também produzida sempre a propósito deste evento, das Festas de São Pedro e também, obviamente, o jornal, o Portimonense, a edição, se não me engano, 1088, ora, enfim, tem muitos motivos para visitar Porto de Mós nesta sexta-feira, penúltimo dia nestas Festas de São Pedro. Rádio Dom Fuas, cá estamos nós, 100.1, 98.5 para o caso de não estar a ouvir em FM ou, eventualmente, se estiver com o Facebook ligado, também estamos por lá a transmitir estas emissões de 2 horas. São praticamente 9h30 da noite. Ora, normalmente nestas emissões de 2 horas começamos quase sempre, e não diria sempre porque hoje não foi o caso, mas começamos quase sempre pela cozinha de demonstração.
é o que vai acontecer agora. A Cozinha de Demonstração é um dos eventos que marca estas festas de São Pedro e que ano após ano passam aqui pelas festas de Portmós e em particular também aqui nestas edições das festas de São Pedro. Ora, hoje com o chefe Rui Leandro da Royal Óbidos Scene Resorts Hotel, a entrevista mais uma vez com Isidro. Boa noite também aos nossos ouvintes. De facto, estamos aqui nas festas de São Pedro para mais uma conversa com um chefe convidado, neste caso Rui Leandro. Eu passo a ler o currículo, um currículo obviamente abreviado do nosso convidado. Portanto, Rui Leandro é natural das Caldas da Rainha, tem apenas 29 anos e com o seu percurso na gastronomia desde cedo, influenciado pela ligação familiar à cozinha, em especial pelo seu pai. Foi na Escola Profissional da Nazaré que iniciou a formação, dando início a um caminho marcado pela dedicação e evolução constante. Ao longo da sua carreira, passou por cozinhas de referência, como o Vietman, em Vila Nova de Gaia, e os restaurantes Coast and Coast, Downtown, espero que seja este o nome, em Budapeste. Em 2022, integrou o Hotel Royal Óbidos Scenic Resort, como subchefe, onde se encontra atualmente. O seu percurso assenta em valores como consistência, humildade e resiliência, mantendo a cozinha como uma verdadeira paixão para a vida. Chefe Rui Leandro, muito obrigado então pela sua presença. Obrigado. E pegando aqui no seu currículo, obviamente abreviado, diz aqui que a sua ligação à culinária, enfim, à cozinha, nasceu também por influência de família, neste caso do seu pai. Como é que isto aconteceu? Ok, então, boa tarde desde já e obrigado a todos pelo convite. Aconteceu, o meu pai na altura levava a cozinha como segundo hobby, a segunda profissão, e eu sendo o filho mais novo, estava muito na obrigação de ter que ajudar e ter que fazer sempre as coisas todas. Naquela altura, meu pai era conhecido na zona isto foi uma ligação muito, ele era dos melhores assadores de frangos, dos melhores assadores de porcos no espeto, tudo que era de festas e romarias, e especialmente de cozinha de taxa em casa, ele possivelmente arrisco-me a dizer que era dos melhores da zona, e eu desde sempre que cresci com isso, e cresci no intuito de saber ajudar e saber fazer. Ou seja, havia muitos dias de produções quando ele ia fazer molhos, preparar uma coisa ou outra. Era eu que deixávamos coisas todas de manhã, quando chegava tinha que ter tudo pronto, isto e aquilo. E então a minha ligação veio muito por aí, e especialmente aquela azáfama do que era de preparar as coisas todas, estar ali, estar a ajudar, que era para depois, os dias que se efetivamente fazia o serviço, estar tudo ok. E cresci um bocadinho com isso, cresci com o acompanhamento da logística de ter que saber o que é que comprávamos, quando é que preparávamos, quando é que servíamos, o pós e o de limpar, organizar, isto e aquilo. Cresci muito com isso e isso deu-me um clique de uma altura que quando temos que escolher o que é que vamos seguir da vida, eu já antes dessa idade, que é ali aos 14, 15 anos, falava com a minha mãe e gostava de estar na cozinha, arriscava a fazer coisas em casa, e fui sempre aí tendo uma margem de crescimento sozinho, lendo os livros todos que ela tem lá em casa, das teleculinárias e daquelas enciclopédias todas que se vendia há muitos anos. Fui crescendo por aí, e arrisquei a ir para a Nazaré, para a Escola Profissional da Nazaré, também para saber sair de casa com 15 anos, saber arriscar-me e pôr-me à prova logo com 15 anos, o que é que eu vou ser daqui para a frente. Tal modo resultou que só voltei 11 anos depois, e agradeço a mim mesmo por ter tomado essa iniciativa e por ter metido logo os pontos nos is novo. Exato. E com essa resposta, praticamente respondeu àquilo que eu tinha pensado fazer a seguir. Portanto, é o início na parte da Escola Profissional da Nazaré, e de facto já tinha uma ideia do que é que queria ser quando fosse grande, como se costuma dizer. Sim. Eu acho que nesta profissão temos que ser muito vincados logo desde o início, porque sofremos no futuro com as pessoas que não sabem aquilo que
nesta profissão, em qualquer uma, não é? Quando gostamos e amamos aquilo que fazemos é totalmente diferente e o produto final é totalmente diferente. E eu acredito que vinquei bem a minha ideia desde cedo. E quando comecei a aprender, quando comecei a aprofundar a coisa, vi não, é mesmo isto que eu quero, fazer o resto da vida. É isso, sem dúvida, e hoje mantenho a minha ideia. Então, e como é que se aparece assim em cozinhas famosas como estas que eu referi? Tive certamente com muito trabalho. Muito trabalho, muita dedicação, desde o Yetman, desde a Fortaleza do Guincho, que tive lá 3 anos e meio, onde foi o meu ex-libris. No Yetman foi um estágio da escola, onde me abriu o olho, e eu também na escola vinquei uma ideia que nós temos a possibilidade de ter 3 estágios, e durante esses 3 estágios queria passar por 3 sítios diferentes, que era para ter a certeza daquilo que eu queria. Exato. Então o primeiro ano fui para uma quinta de casamentos e tudo mais em Pombal, vi que ok, é uma logística boa, tudo mais, 14, 15, 16, 17 horas por dia a trabalhar, ok, é o que é a nossa vida, e defini que ok, não é isto que eu quero. No segundo ano da escola desenvolvi muito, dei um salto muito grande, mesmo a nível pessoal, e a dedicação ao que é que era a escola e ao percurso e àquilo que eu queria, e surgiu a possibilidade de ir para o Yetman. E foi aí que eu estava totalmente às aranhas, para o que é que ia, para o que é que não ia, e tive a sorte, ao azar, de ser colocado na cozinha, que na altura ainda tinha só uma estrela. Fiquei lá logo no primeiro dia, e no segundo dia fiquei, no terceiro dia fiquei, no quarto dia fiquei, fiz o estágio todo na cozinha da estrela. Acabei o estágio com um contrato profissional à frente. O chefe mandou-me um contrato para a mão, eu fiquei assim um bocado, não é? O que é que eu faço, o que é que eu não faço, vou para a escola, não vou para a escola, acaba a escola, não acaba a escola. Disse-lhe que não, que o meu objetivo era acabar o curso para poder ter alguma base no futuro, e que meio que foi ali um teste, e ele, ok, fizeste bem, mas no final do teu terceiro ano da escola, ligas-me, e definimos. Depois, no terceiro ano, e isto é uma coisa importante, que é quando temos um ótimo estágio no segundo ano, abre-nos as portas para o terceiro. O subchefe do Yetman era muito amigo do chefe Miguel Rocha Vieira. Na altura foi quando ele estava a apareceu no Masterchef, e toda a logística dele, toda a história incrível dele de ir para a Hungria, ganhar a primeira estrela Michelin da Europa. Comecei a ficar fã dele, do pouco contacto ou nenhum que havia, não é? Na altura era só a televisão, ainda não havia este boom um bocadinho da internet. Mandei-lhe uma mensagem a arriscar, se gosta da sua caminhada, respeita a sua caminhada, gostava de poder estagiar consigo, nananana. Ele respondeu, no meio disto tudo não me deu mais resposta nenhuma, e entrei em contato com o subchefe do Yetman e colocou-me lá a estagiar. O chefe Miguel, passado 3 dias, também deu-me um contrato para a mão, passado 3 dias a estagiar, e tive quase 6 anos com o chefe Miguel. Ficámos na Fortaleza do Guincho, ele depois saiu, voltou para Budapeste, sem falar inglês, sem ter conhecimento de nada, meti a minha casa às costas, literalmente, meti tudo dentro do carro, fiz a viagem para lá de carro, tive lá o Covid todo, tivemos lá o Covid inteiro, com toda a incerteza do que é Covid e o que é que não era em todo o lado. Depois do Covid, acho que todos mudámos um bocadinho, e eu decidi que era tempo de voltar a casa. Passado estes anos todos, decidi que era tempo de voltar a casa, abracei um projeto na Bendita que já tinha abraçado antes de ir, uma steakhouse, abracei esse projeto, fiquei lá durante um ano, e depois senti que tinha que dar outro 360 à minha vida, dei um 360 e fui parar ao Royal Orbits. Na altura tinha visto vários sítios na zona bons, mas o Royal Orbits, a base do projeto, a mudança que houve no projeto, foi uma mais-valia para mim, e o chefe também que lá está, na altura, que era o chefe João e continua a ser, foi uma grande aposta, e o facto dele querer que eu fosse para lá e ajudá-lo a mudar e ajudar a construir uma base mais forte, mais sólida, ajudou-me bastante. E até hoje continuo lá, e é um projeto incrível, e convido toda a gente a ir também, havendo possibilidade de ir. Tem outra coisa, ouvi-o falar, e com tanto entusiasmo e dos próprios chefes, há uma curiosidade que eu tenho, que é, vocês lá têm de facto contacto com o chefe, ou eles são assim estrelas, digamos assim, distantes? Não, eu sempre tive, há muitos, atenção, todas as cozinhas são diferentes, todos os chefes são diferentes, e todos cozinheiros, que quando chegamos ao patamar de chefe, que somos sempre cozinheiros a nossa vida toda, o que eu digo sempre, o que muda é que nós temos muito mais responsabilidades e muito mais a fazer do que um cozinheiro que nós temos na nossa equipa, não é? Mas tive sempre a sorte
de ter todos os chefes presentes e sempre comigo. Desde o chefe Ricardo Costa, que na altura foi quando estávamos a lutar para a segunda, sempre presente, sempre em cima de nós, e o chefe Miguel, e o chefe Gil também, o chefe Gil Fernandes da Fortaleza do Guiz, sempre junto a nós, e levo muitos bons exemplos deles, e acredito que uma equipa é sempre liderada por um grande líder, e sempre tive a sorte de trabalhar com grandes líderes, e acredito que um dia chegarei a esse ponto, e tudo com influências deles. Exato. Que é o mais importante. Há uma pergunta que eu tenho feito a algumas pessoas que têm passado por aqui, que têm tido a sorte de realmente trabalhar com pessoas, enfim, bastante conhecidas, que é, não é mais fácil, certamente será, ficar à sombra dessas estrelas, digamos assim, e construir a carreira na equipa deles, porque depois é curioso que muitos, entre aspas, porque passaram por aqui poucos, mas em termos relativos, muitos acabam por criar o próprio negócio mais tarde. Sim, no seu caso é bastante novo, portanto, não sei se pretende mais tarde. Ambiciono, e vou ter. Tem essa ambição, mas de facto é curioso, ou seja, se calhar muita gente, então nos tempos em que correm, que muita gente ficaria ali encostadinha ao chefe. Eu acho que isso vai muito dependente dos nossos objetivos pessoais e profissionais e daquilo que nós queremos e ambicionamos. Eu tenho uma rota desenhada na minha cabeça, aquilo que eu quero e aquilo que eu vou esforçar-me para acontecer, mas sim, é sempre muito mais fácil, entre aspas, construirmos uma carreira nas costas de algum chefe, mas é fácil aos olhos de muita gente, porque depois lá no fundo acaba por ser muito difícil e nós continuamos por estar a aprender, porque uma posição de subchefia, acabamos por estar a tomar conta de tudo como se fosse um chefe, obviamente. Só que há sempre um sim ou um não final, que muitas vezes, ou quase sempre, é sempre tomado pelo chefe, e nunca tomamos nenhuma decisão sem partir pelo chefe. Ou mudanças de menus, ou mudanças de equipas, ou gestão, mas a maior parte da operação, 90% da operação, ou 85% da operação, é controlada por nós, subchefes, mas sempre com uma vestoria de cima do chefe. É bom estar sempre nesta posição, mas eu acho que nós aprendemos todos os dias e é sempre importante termos a mente aberta para isso, que todos os dias é um dia novo para aprender e para acrescentar e que nunca sabemos tudo. Mesmo quando tivermos 50 ou 100 anos com o nosso negócio há 30, 20, 40 anos, whatever o que seja, estamos sempre a aprender com coisas novas, com pessoas novas, porque o tipo de cozinha que aprendi, ou a base que eu tive há 10 anos é totalmente diferente do que é agora, daqui a 5 anos vai ser totalmente diferente, e a cozinha está sempre a adaptar, está sempre a mudar, então temos que aprender e crescer com os miúdos e com a malta nova, saber puxá-los para cima, saber mostrar que não é uma profissão nada fácil, e que sobretudo têm que amar aquilo que fazem. A cozinha é muito, eu acho que a cozinha e tudo, se nós não amarmos, se eu não amasse o que faço não estaria onde estou hoje, se o senhor não amasse o que fazesse não estaria onde está hoje, o seu colega igual. Eu acho que isto vai muito de termos que meter muito de nós na nossa profissão, saber vestir a camisola, amarrá-la bem, e um dia as coisas vão surgir, quando tiver que ser, será. Mas acho que na nossa profissão, qualquer cozinha que não ambicione ter um restaurante, ter um espaço, acho que não é bem não, há quem não o defenda e eu respeito e tudo mais, porque uma logística e o que é um custo mensal de um restaurante é coisas absurdas, e eu respeito isso. É sempre muito melhor garantirmos o nosso no final do mês, sem ter outras despesas, sem ter isto e aquilo, mas eu acho que essa adrenalina e esse mix de feelings do que é que temos, o que é que não temos, o que é que fazemos, o que é que não fazemos, o caminho que temos que levar, eu acho que isso também nasce muito connosco. Acho que lá está, é a diferença entre sermos um bom líder e ser um bom chefe, e tudo no fundo vai resumir a isso. Acho que no fundo acaba por ser muito isso. Entretanto, breve vai ter que ir para a cozinha. Gostava que me falasse agora de como é que é a sua cozinha, ou seja, que tipo de cozinha é que é? Hoje defendo uma cozinha que não defendi há anos, mas quando vim para Portugal mudei o chip, e hoje em dia o tipo de cozinha que eu defendo é irmos buscar produtos e pratos portugueses e usá-los e sabê-los reinventá-los de alguma maneira. Como está muita gente a fazer o mesmo,
mas eu acho que quando somos bons a fazer e quando temos confiança a fazer os nossos pratos e defender tudo o que nós fazemos, as coisas saem sempre bem. O tipo de cozinha que eu faço é mesmo esse, e o tipo de cozinha que eu vou apresentar hoje também é esse. Hoje vou trazer um prato é um pregado cozinhado com sabores do cozido à portuguesa, que eu gosto muito de saber brincar com carne e peixe, saber juntar peixe com molhos de carne, saber usar as coisas entre aspas, especiarias e tudo mais que se usa na pastelaria, na cozinha, e saber mostrar que este tabu tem que ser quebrado e cada vez mais as coisas têm mais sabor assim. E é sabermos pensar, queimar ali um bocadinho a cabeça, como é que tornar isto melhor, como é que tornar isto possível. Agora, a maior aventura que nós temos nesta cozinha é cozinhar com saber dar uma caixa e nós fazermos da caixa a melhor refeição que você vai. Exato. Acho que esse é o nosso maior desafio. Uma cada gama, a comida não é só, ou seja, o serviço, está tudo incluído. Portanto, é além da questão, portanto, é comida, mas depois é todo um conjunto de sensações. E cada vez mais que subimos o nível e vamos para o nível das estrelas também, não importa só a comida, importa a comida, seja que importa a cozinha e a sala. Para ganharmos uma estrela temos de ter uma ótima e uma sala ótima, e assim sucessivamente para crescer. Às vezes temos uma cozinha nível, mas a sala e a parte dos vinhos e tudo mais não está para a segunda estrela. Então depois os sítios devem isso e evoluem essa parte, e depois a segunda estrela cai. Da mesma coisa quando entramos no guia Michelin, também é a mesma coisa. Entramos no guia porque temos uma sala com uma cozinha incrível, para um Big Gourmet, porque já temos uma cozinha e uma sala incrível, mas ainda não chega para a estrela. Então depois é sucessivamente isso tudo. Depois ambicionam estrelas, chefes que não defendem e não ambicionam estrela, vai depender de cada um. As estrelas hoje em dia já não é o que eram antigamente, os critérios mudaram muito, mas acho que todos ambicionamos ter, desde os 15, 16 anos que digo, que defendo que gostaria de ter uma. Poderei ter um dia, se isso chegar, perfeito, é fruto de trabalho de muitos anos. Se não chegar, está tudo bem, continuo na luta, porque o objetivo também é mostrar que a nossa zona tem muito potencial, que a Zona Oeste é incrível. Digo Zona Oeste de cima a baixo, que é incrível, que temos produtos extraordinários. E que não é preciso estarmos em Lisboa e no Porto para termos o nosso valor, que aqui, seja Caldas, seja Óbidos, seja Portimão, seja Leiria, aqui na nossa zona, que também é possível fazer acontecer. Temos o exemplo do chefe Caetano do Terruja, está a fazer um trabalho incrível aqui, que também está a fazer acontecer aqui. Isto vai nos ajudar a trazer mais projetos, a aparecer mais nessa zona, e só temos que o apoiar, saber dar mérito ao trabalho dele, que é um mérito de muitos anos, porque um dia também vai chegar à nossa. Só uma última pergunta. A importância, ou como é que vê estas iniciativas da cozinha de demonstração? Acho que ou seja, ter pessoas profissionais a lidar com amadores, a explicar. Acho que é incrível, eu gosto bastante destas atividades. Já fiz aqui há 8 anos. Há 8 anos vim cá fazer também a convite do Samuel Mota. Uma vez deixo o meu grande obrigado por este convite e por estar a fazer acontecer a cozinha de demonstração e os mestres à prova, que é uma aventura incrível. Temos de ter muito estofo, muita vontade para fazer acontecer e para mostrar especialmente a zona, e ele é a pessoa perfeita para fazer isso. Eu acho uma coisa incrível porque mostramos o nosso trabalho, saímos da nossa zona de conforto, trazemos um prato que é nosso, que nós fazemos com todas as condições do mundo, e vimos para aqui no dia de hoje com bastante calor, com condições um bocado mínimas, mas é importante para trazer o nosso trabalho e para mostrar às pessoas que nós existimos. Especialmente estes eventos, estas coisas todas, é muito especial para mostrar que nós existimos e que nós estamos aqui, porque é fruto do nosso trabalho, esta caminhada, e vamos sempre buscar mais clientes, e especialmente nós, chefes. Eu estive aí a fazer de júri na segunda-feira, com os outros chefes, com os outros júris, ficámos logo amigos. Ainda fomos jantar, trocámos muitas ideias, ainda fomos conhecer os chefes do show cooking da mesa 15. Ficámos também, ainda deu ali para trocar umas boas palavras, umas boas trocas de ideias. Isto é sempre um sucessivo, trocamos contactos. Se for precisar uma coisa das Caldas ou ali da zona, eles se calhar vão me contactar. Se for precisar uma coisa de Leiria, eu vou contactá-los. Isto é um mundo tão pequenino, nós ficamos o telefone, falamos todos uns com os outros. Eu acho que o bom destes eventos é isto mesmo, é dar a mostrar o nosso produto e especialmente fortalecer os produtos todos aqui à volta. Neste caso o azeite morgado e todo o que é os patrocinadores daquela cozinha. Muito bem, chefe Rui Leandro, foi um prazer. Muito obrigado. É incrível, um jovem com tanta convicção
factos da vida, quer dizer, também se não tiver agora a vida é complicado. Sim, temos que dar um boost. Mas foi mesmo um prazer ouvi-lo, porque, pronto, é um dor a todos os níveis. E lá chegaremos. Então, felicidades para a sua carreira e agora vai para a cozinha de demonstração. Isidro Bento à conversa com o chefe Rui Leandro a propósito da cozinha de demonstração, hoje um pouco mais tarde do que é habitual. Isidro, não te vou dar descanso, daqui a poucos segundos já podes avançar com a entrevista com o próximo convidado. Não sei antes lembrar que estamos a 11 minutos das 10 da noite, a pouco e pouco vão aumentando o número de pessoas que por aqui vão passando pelo stand da Rádio Dom Fuas, pelo nosso estúdio móvel. E obviamente como consequência também pela feira de artesanato, esta hora cada vez mais frequentada, até porque é aquela voltinha que se dá entre o jantar das Tasquinhas e depois a ida até ao concerto, que está marcado para daqui a 40 minutos aproximadamente, com Blue Eye, quem já ouvimos também o próprio em viva voz, em primeira mão ou na primeira pessoa, a falar com a Jéssica Lourenço na entrevista que foi transmitida no início desta emissão de hoje. Agora sim, Isidro, voltemos à conversa para falares com o próximo convidado. Exatamente, o próximo convidado é Pedro Girão, um jovem que pertence ao grupo desportivo de Cerro Ventoso e vem aqui falar essencialmente da Tasquinha, do clube, naturalmente. E Pedro, pelo que eu sei, espero não estar enganado, enquanto há outras freguesias, não todas, claro, que têm mais do que uma Tasquinha representada, vocês, a nível de Cerro Ventoso, é única. Sim, antes de mais, boa noite para vocês aqui, obrigado pelo convite, também às pessoas que estão a ouvir através da rádio. E sim, nós da nossa freguesia somos a única Tasquinha presente aqui nas festas de São Pedro. E há pouco tivemos aqui o Luís Portato, o Presidente da Junta, e pelo que percebemos dele, há um grande envolvimento das pessoas de Cerro Ventoso naquela tasca. Exatamente, sim. E como é que se consegue isso? E já agora outra coisa, são pessoas novas, são pessoas assim mais velhas, há ali uma mistura de idades? Sim. Como se consegue, não é de todo fácil, nem um pouco mais ou menos, é um evento que requer muita, mas mesmo muita logística da parte de toda a gente, tanto da nossa associação diretamente como pessoas que até nem fazem parte da associação num dia-a-dia, digamos assim, e em relação à segunda parte estavas a dizer, é verdade, é de todas as faixas etárias, é jovens como eu, mais novos ainda, pessoas mais velhas, que nós temos muitas pessoas na nossa freguesia já com mais alguma idade, que essas pessoas são as que nós tentamos manter a todo o custo, porque são elas que sabem as nossas receitas, as nossas tradições, das morcelas, das chouriças, essas coisas todas, e na minha opinião são as pessoas mais importantes e que fazem com que a nossa tasquinha tenha o sucesso que tem hoje em dia. Eu arrisco-me a dizer que nós somos, se calhar, das tasquinhas aqui no São Pedro tem uma afluência maior, tanto a nível das pessoas da nossa zona como pessoas do resto do concelho, porque gostam da nossa comida, gostam dos nossos pratos, e nós tentamos apostar sempre nisso ao máximo para manter a qualidade e fazer com que as pessoas, ano após ano, tentem vir à nossa tasquinha. Então, e por falar em comida e depois desta propaganda toda, o que é que se pode provar comer? Pronto, há muita coisa da nossa tasquinha que realmente vale a pena provar, mas se eu tivesse que dar 3, 4 pratos que as pessoas realmente gostam, tinha que falar da nossa morcela, que é feita pelas nossas senhoras da nossa zona, que realmente é um dos nossos ex-libris da nossa tasquinha, e depois em termos de pratos principais, como é óbvio, temos o borrego, o ensopado de borrego, temos o bacalhau assado e o galo bêbado, como é óbvio, somos a capital do galo, temos de ter um prato de galo, que realmente também é um dos pratos que tem mais cheio. Exato. E ali, eu recordo que perguntei isto também, já não sei qual das taxas foi, mas enfim, a pergunta penso que pode servir quase para todos ou para todos, é se as pessoas que vão à tasca, já disseste que há ali um misto, são essencialmente da freguesia ou também de fora, ou seja, ainda há aquele espírito, olha, vamos ali àquela tasca porque é da nossa terra ou da nossa freguesia. Nós sentimos isso, sentimos que realmente a nossa tasquinha nesta altura enche tanto pessoas da nossa zona como pessoas de fora. Há dias em que nós notamos que a afluência é maior de pessoas que são da nossa freguesia, como por exemplo o domingo ao almoço ou o feriado ao almoço, são dias que realmente nós notamos que a afluência faz mais a nossa zona, mas no dia-a-dia é um misto, tanto são pessoas da nossa zona como pessoas que já estão habituadas a ir todos os anos à Tasquinha de Cerro Ventoso, que nós recebemos sempre da melhor maneira possível e que tentam sempre voltar. E estamos no 7º dia, se a memória não me traiçoa, que já o cansado também já se vai fazendo sentir. Como é que têm sido estes dias? Bem, têm sido um bocadinho duros, não vamos mentir, porque apesar de sermos ainda bastantes voluntários,
digamos que assim as pessoas que estão mais à frente das tasquinhas acabam por ser um grupo mais reduzido, então acaba por cair mais em cima de algumas pessoas e, como é óbvio, o cansaço acaba por se começar a fazer sentir, mas a gente já estamos habituados a isto, é todos os anos igual. Isto é uma coisa que realmente dá muito trabalho, mas nós, quando chegamos ao fim, ficamos contentes por perceber que as pessoas gostaram da nossa tasquinha, gostaram de comparecer, então acho que vale todo o esforço. Há outra coisa, este ano o tema proposto é o Encontro de Culturas. Certo. Como é que vocês interpretaram esse tema? Nós tentámos interpretar e nós todos os anos tentamos sempre cumprir com o tema, e este ano não foi diferente. Tentámos agarrar nesse tema e fazer uma decoração e abordar o tema como costumamos abordar sempre. Decidimos fazer uma decoração mais a ver com as etnias, digamos assim, das pessoas que estão neste momento na nossa freguesia, das crianças que frequentam a nossa escola. Nós temos várias pessoas, latinas, americanas, então tentámos abordar um bocadinho por aí e tentámos elaborar uma decoração mais virada para esses países. Foi mais ou menos por aí que a gente tentou ir este ano. A outra questão, que é em relação ao petisco, recordas-te do petisco que vocês apresentaram? Sim, o petisco que nós apresentámos foi croquetes de borrego. E que tal? Fez sucesso também? Assim, não recebemos nenhum prémio, mas que tem estado a fazer sucesso nas pessoas com a nossa tasquinha que pedem. Pelo menos nós notamos que sim, as pessoas têm gostado e voltam a pedir e aconselham a provar. Por isso também deixo o apelo, que ainda não provou, passe por lá porque vale a pena provar mesmo. Exato. E em termos de preparação, eu ando assim à frente e atrás, neste caso vamos ao princípio, ou seja, certo, ainda antes do arranque. Vocês começam a preparar a tasquinha muito tempo antes ou para aí uma semana? Uma semana não diria, eu diria à volta de um mês mais ou menos. Tentamos principalmente com a parte da decoração, porque é uma coisa que requer mais cuidado, e depois toda a logística que envolve a parte do comer e dessas coisas todas, diria que um mês sim. E em termos de equipa, vocês estão aí à volta de quantos? Se eu tiver, de toda a gente que está envolvida nas tasquinhas de Serventoso, se eu tivesse de dar um número à volta de 100 pessoas. É muita gente. Desde voluntários a fazer serviços aqui na Tasca, como na nossa sede, a trabalhar todos os dias a fazer os preparativos para que seja possível depois à noite servir os jantares ou os almoços. Realmente é muita gente e nós temos que agradecer a toda a gente, porque sem eles claramente não era possível. Nós temos falado aqui, ou tenho perguntado se as festas contribuem para a união das pessoas, das várias freguesias, mas agora pergunto-te uma coisa um pouco diferente. Tanta gente a trabalhar durante 9 dias, se calhar também contribui para reforçar os laços entre as próprias pessoas da freguesia. Sim, sem dúvida. Acho que quando há um evento desta envergadura, claramente que as coisas para correr bem tem que haver espírito de equipa e espírito entre ajuda, e nestas situações, quando o stress está à flor da pele e as coisas têm que aparecer feitas, acho que é aí que as pessoas realmente se unem mais e tentam trabalhar em conjunto e fortalecer esses laços que estavas a falar, que é para realmente, não é verdade que nós somos uma associação da nossa freguesia, mas acabamos por estar a representar a nossa terra, então acho que é do interesse de todos os fregueses da nossa freguesia que as coisas corram bem, então acho que passo um bocado por aí. Sim. Muito bem. Quase a terminar, deixamos agora as tasquinhas e certo, falavas do clube. Uma da aposta grande tem sido, ou foi o futsal. Como é que correu esta época, por exemplo? O que é que vocês estão a pretender para a próxima? Certo. Então, esta época passada nós tivemos já um projeto assim um bocadinho mais diferente do que costumávamos ter nos anos anteriores. Decidimos apostar um bocadinho mais nos séniores, no escalão de competição, e acho que fazendo uma retrospectiva do ano podemos dizer que nesse aspecto correu bem. Superámos as nossas expectativas. Foi óbvio que não foi uma época de altos e baixos, faz parte, não é? Mas chegamos ao fim. Ficaram em terceiro lugar, penso eu. Da nossa série, sim. Exatamente. Chegámos ao final com o sentido de dever cumprido e que completámos os nossos objetivos. Em relação à formação, também o mais importante acaba por não ser tanto os resultados, como é óbvio, passa mais por ser formar atletas e pessoas, e chegamos também ao fim com a ideia de que todos os atletas que nós conseguimos captar para as nossas equipas tenham interesse em ficar e gostaram de trabalhar com a gente e que têm todo o interesse em, para o ano, estar connosco outra vez, por isso acho que isso também demonstra que estamos a fazer um bom trabalho e que não é só estarmos aqui a tentar procurar os resultados, porque é verdade que os resultados importam, isso está fora, é óbvio que é normal, mas acho que o mais importante em escalões de formação é mesmo as crianças se sentirem contentes e se sentirem que estão a desenvolver-se como atletas e como pessoas. Exato, e pelo que eu sei, vocês têm uma boa escola a nível de... ou seja, têm uma boa formação. Certo, sim. Já há alguns anos que sim, e agora estamos a tentar que ao longo dos anos a gente volte a ganhar mais jovens e mais atletas. Exato. E em relação ao resto do ano, Sim. Tem alguma atividade assim mais
habitual? Sim, nós temos um calendário de atividades que normalmente repetimos todos os anos, que é nós trabalhamos na parte do Carnaval, que faz parte de outra associação, mas nós estamos sempre envolvidos também. Depois temos aí já nós, que somos nós que organizamos, temos o BTT e o trail de corrida, que costuma ser ali na altura por maio, também envolve muita gente e muitos atletas vão à nossa freguesia e conhecer as nossas zonas, as nossas serras, como é óbvio, e também é um evento de uma envergadura bastante grande, que nos dá bastante trabalho. E este ano também temos agora, vai começar agora segunda-feira, já depois do fim das tasquinhas, acabamos um e vamos já meter noutro, que é um torneio de futebol 7, vamos experimentar este ano a ver como é que corre, nós estamos confiantes que vai correr bem e pensamos que seja um evento a manter para os próximos anos. E depois temos também um dos ex-libris da nossa associação, entre aspas, que é o evento das motorizadas, das mal estimadas, reúne sempre à volta de 400, 500 motorizadas e este ano pensamos que vamos conseguir manter. Também é preciso uma boa máquina, uma boa estrutura em todos os sentidos. Sim. Exatamente. Muito bem, Pedro Girão, penso que ficamos então aqui para a nossa conversa. Muito obrigado pela tua participação, eu estou gago, do Grupo Desportivo de Serventoso, que nos trouxe então uma perspectiva sobre a Tasquinha de Serventoso e também um pouco sobre o clube. Muito obrigado e felicidades para Obrigado, igualmente. Isidro Bento, com aquele que terá sido, confirma-me, o último convidado, ou convidado neste caso, deste espaço de 2 horas, não é? Exatamente, ficamos, em termos de convidados, ficamos por aqui e penso que ficamos muito bem. Terminamos com um jovem, é sempre bom ver os jovens nestas instituições. E se fosse menos jovem, acabaríamos bem na mesma, não é? Sim, é só por dizer que os jovens, enfim, supostamente, pelo menos em teoria, as pessoas, enfim, as instituições têm mais probabilidade de continuar. Serem menos jovens a participar, mas é felizmente que há também outros, os mais novos neste caso, à frente dessas instituições ou associações. São 22 horas, terminamos então esta edição de hoje, a penúltima para estas festas de São Pedro, sexta-feira, 3 de julho. Ora, hoje já sabe que, e já aqui o referi, não é demais lembrar que Blue Eye é o artista principal de hoje. Há também depois Dance Music, enfim, como preferir, música dança com Pete Azuk pela noite fora. Este então, o final, hoje estive eu aqui como pivô, Isidro Bento foi o jornalista, na parte técnica o Rafael Duque, como aliás tem sido todos os dias, também nas fotos a Carla Veríssimo. Fica por aqui a edição de hoje, amanhã estamos de regresso a partir das 20 horas, continuação de uma ótima sexta-feira, bom fim de semana e já sabe, visite Porto de Mós, vale a pena especialmente por esta altura, até ao próximo domingo. Especial Festas de São Pedro em Porto de Mós, em direto na Rádio Dom Fuas, todos os dias a partir das 20 horas. Bricomós, ferragens e ferramentas, cópias de chaves e fechaduras de alta segurança. Aqui encontra tudo para a bricolagem. Bricomós, Avenida da Igreja, em Porto de Mós. A Auto Samuel Vieira está à procura de mecânicos. Procuramos profissionais experientes e motivados para integrar a nossa equipa. Oferecemos bom salário, contrato oficial, pacote social completo, formação contínua e um ambiente de trabalho moderno e seguro. Se és mecânico responsável e gostas de fazer um trabalho de qualidade para servir bem os nossos clientes, esta é a tua oportunidade. Liga já para o 914-039-219. Precisa de reparar o seu telemóvel ou o seu computador? Visita Pixel ao Rubro, a nossa oficina no Intermarché da Comeira Juncal. Os nossos técnicos especializados utilizam as melhores ferramentas e peças para garantir a reparação rápida e de qualidade. Pixel ao Rubro. Celeiro do Beato. Produtos agropecuários. Misturas, cereais, legumes secos. As melhores marcas de ração para animais. Jardinagem, bricolagem, artigos de decoração e equipamentos de proteção individual. Celeiro do Beato. Estrada Real Dona Maria, em Pedreiras. Especial Festas de São Pedro em Porto de Mós, em direto na Rádio Dom Fuas, todos os dias a partir das 20 horas.